O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Justiça do Rio de Janeiro volte a julgar o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repórter Matheus Coelzer por aqui com a gente. Matheus, bem-vindo, boa sexta-feira para você. Qual é a acusação, os detalhes da notícia, Matheus? Oi, Adriana, bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Seria por difamação, pelo crime de difamação. Como você falou, na época, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, falou que esse caso deveria ter um rigor na investigação. Mas a Justiça aqui do Rio de Janeiro falou que seria improcedente. A gente volta a falar sobre o que aconteceu. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi às redes sociais em 2020. Inclusive, eu falo ao vivo aqui em frente à Câmara de Vereadores, na capital fluminense, e teria sido aqui, segundo as investigações, que ele teria feito uma postagem relacionando o PSOL à facada que Jair Bolsonaro teria tomado em 2018, no momento da campanha. A gente tem um trecho que eu vou destacar do Twitter, que na época ele fez a publicação nas redes sociais. Ele fala o seguinte: Adriana, confere. Precisa desenhar ainda tudo o que está acontecendo, o desespero bate na bunda do PSOL, fazendo uma anedota ao PSOL, a linha auxiliar do PT. O partido do PSOL, os advogados que representam o PSOL, na época, então, entraram na justiça alegando esse crime de difamação, mas foi refutado pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. O processo foi arquivado. Agora, com essa nova decisão de Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, busca-se, então, que esse caso volte a ser investigado. E essa prática já foi colocada na mesa para que se tenha um rigor em relação a esse caso. Caso que na época também teve uma grande repercussão em relação a Adélio Bispo, né, que teria sido a pessoa que teria dado a facada em Jair Bolsonaro, e também se trouxe uma outra afirmação, que ele teria ido e estaria com uma forte presença no gabinete na época do deputado Jean Williams, do PT. Tudo isso foi negado pelo PSOL e agora então esse imbróglio volta a ser discutido, volta a ser mais uma vez investigado, porque na época o Tribunal de Justiça entendeu que seria improcedente, mas a fala do Gilmar Mendes fala que isso é uma grave omissão e, portanto, a necessidade de voltar a julgar esse caso. Vamos seguir acompanhando então. Valeu, Matheus. Você já volta com outros destaques aí do Rio. Cristiano Vilela como advogado, qual é a gravidade da declaração de Carlos Bolsonaro como vereador, dizendo que a autoria da facada teria sido do partido? Olha, Adriana, é importante a gente ter claro que a Constituição Federal, ela estabelece a liberdade de expressão, então todos nós, adultos que somos, podemos nos manifestar com liberdade, nossas posições, nossas opiniões, mas estamos com a possibilidade de sofrer eventuais questionamentos judiciais daqueles que se sintam lesados. Esse episódio, ele trata exatamente disso. Então, o vereador Carlos Bolsonaro, usando a sua liberdade de manifestação, ele fez uma determinada postagem, um determinado comentário. O partido PSOL acabou se sentindo ultrajado com esse comentário por serem elementos falsos, por utilizar de notícias falsas, ingressou com a medida judicial buscando o reparo dessa medida, o que está colocado de uma forma correta. A Justiça do Rio de Janeiro, naquela oportunidade, entendeu que essas afirmações faziam parte da disputa política, que isso não teria levado efetivamente a uma propagação de um elemento falso, mas teria sido algo dentro do calor de um comentário político, de um comentário mais ácido, cabível num contexto político. O que agora o Supremo Tribunal Federal, ele coloca, através do seu relator, ministro Gilmar Mendes, ele coloca um posicionamento, uma decisão que vai justamente no sentido oposto, de que esse tipo de manifestação dada pelo vereador Carlos Bolsonaro, ele ultrapassaria os elementos dessa mera disputa, dessa mera divergência do campo político ou eleitoral, mas sim ela se trataria especificamente do espalhamento de notícia falsa e que, por isso, essa decisão tem que ser revista pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Me parece que o STF, nesse sentido,
acabou sendo um pouco duro, né? Me parece que o TJ do Rio de Janeiro, ele já analisou bem a questão e tomou essa decisão. No entanto, a decisão ela está totalmente em consonância com o que o STF vem decidindo nesses casos. Portanto, não há surpresa nenhuma e o processo agora volta para ser apreciado no Rio de Janeiro. Mão pesada de Gilmar Mendes, Fábio Pipetto, nesse caso, como ministro do Supremo, determinando que seja mais uma vez julgado, investigado Carlos Bolsonaro por essa insinuação, acusação contra o PSOL. Afinal, ficou decidido pela Justiça, esclarecido se Adélio Bispo agiu por conta própria ou a mando de alguém ou alguma organização, Pipetto? Adriano, o Adélio Bispo, ele, além de ter sido flagrado cometendo aquele crime, e a gente tem sempre que reforçar que o presidente Bolsonaro foi vítima de um crime, né? Não há atenuante para isso, ele eu confesso, em relação a esse crime, né? E já foi, esse caso, inclusive, já foi alvo de muitos inquéritos e nenhum deles conseguiu mudar, ninguém deles conseguiu alterar essa conclusão. É mais ou menos como alguém dizer que, puxa vida, aquilo foi uma armação do presidente Bolsonaro. Não houve facada, não houve atentado. Aliás, há quem defenda isso. E quem defende isso, e quem escreve, quem publica sobre isso, está igualmente mentindo, né? Todo mundo viu o que houve. Então, veja, quando houve essa decisão favorável ao vereador Carlos Bolsonaro, que de fato foi, digamos, no mínimo agressivo, né, nas acusações ao PSOL, e a gente tem que considerar sim que ele é um influenciador, é um formador de opinião, não só pelo cargo que ele exerce, né, por função a qual ele foi eleito, mas principalmente, mas também pelo sobrenome que carrega e pela relevância dele. Me parece que talvez a Justiça do Rio de Janeiro tenha sido um pouco suave com ele, porque, vejam, não dá, Adriana, para a gente imaginar que as leis mudem em razão, as leis possam ter as suas interpretações alteradas em razão do período em que os atos ocorrem. Ou seja, o fato de alguém cometer uma agressão em relação a outra pessoa, eu acho que não pode ter algum tipo de atenuante porque ocorreu nesse ou naquele período. Agressão é agressão. A parte atingida tem todo o direito de pedir as devidas reparações.